Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, sexta-feira, dia 5, estamos aí na segunda semana da Quaresma, e o Evangelho que nós temos no dia de hoje vem de Mateus 21, de 33 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos ao Evangelho de Jesus. Nós estamos numa fase dos Evangelhos em que há um confronto difícil entre Jesus e as autoridades. Hoje, de modo especial, os anciãos do povo, os doutores da lei, que eram os representantes religiosos e o representante do poder econômico. Anciãos do povo eram o pessoal rico, os donos do poder econômico da época. Então, Jesus usa uma tática assim. Diante da situação, Jesus conta uma parábola. Essa parábola é praticamente um relato da Bíblia, é um resumo da Bíblia. O que nós temos? Nós temos um proprietário, um senhor que prepara tudo. E ele preparou tudo, ele plantou, ele fez um lagar para amassar, fez uma torre de segurança, ele cercou. É o que Deus mais ou menos fez, preparou o mundo e aí arrendou e colocou sua propriedade para alguns arrendatários, para os vinhateiros. Olha, vocês cuidam, está aí à disposição, depois eu venho colher os frutos. E aí chega um momento que temos que prestar contas a Deus. Então ele manda os seus empregados e a reação é violenta. Espanca um, mata outro, apedreja outro. Manda outro grupo também da mesma forma. Manda o próprio filho. E o filho também é colocado de fora e é morto. Os estudiosos dizem que a primeira turma de gente que foi são os profetas antes do exílio. E a segunda turma que foi são os profetas após o exílio da Babilônia. E o herdeiro é Jesus Cristo, que está ali para pedir à humanidade a prestação de contas daquilo que Deus quer, dos frutos da sua fé, mas eles preferem matá-lo. E Jesus conta essa parábola para justificar a atitude daquelas autoridades, a atitude daquelas pessoas que estão diante dele, porque era um pessoal responsável pela religiosidade, responsável por
apresentar Deus, responsável pela fé das pessoas, responsável por ajudar as pessoas a fazer um caminho até Deus. Eram os donos da religião. E Jesus questiona isso. Jesus não fundou uma religião. Jesus ofereceu necessariamente um modo de vida em que a Igreja Católica tem a obrigação de mostrar isso às pessoas. Uma vida em que ela não é guiada pelo poder, uma vida que é guiada pelo serviço, uma vida em que a gente é capaz de perdoar, que a gente é capaz de nos amar, que a gente não deixe ninguém passar fome, uma vida em que a vida ela é um dom de Deus que precisa ser cuidado e zelado. Por isso essa parábola de hoje, e aí eles entendem, peraí, somos nós que matamos os profetas, somos nós que matamos os outros profetas também. Quem é esse herdeiro? Viu? E aí Jesus já vai antecipando. Jesus tinha feito já um anúncio, o Filho do Homem vai para Jerusalém, será entregue pelos chefes do sacerdote, pelos doutores da lei, aos pagãos, que são os romanos, será flagelado, morto, mas ressuscitará. É claro que a experiência da ressurreição não existia, então essa expressão era meio difícil eles entenderem. Então nós temos agora no Evangelho Jesus colocando isso. Essa pergunta resta para nós o seguinte: a religião de hoje, as religiões de hoje, elas estão cumprindo aquilo que Jesus faz ou não? Nós estamos oferecendo os frutos a Deus ou não? Nós estamos eliminando os profetas? Nós estamos lucrando com isso ou não? A intenção dos vinhateiros em relação ao filho, ela é diabólica. Vamos matar porque ele é o herdeiro, a herança é nossa. Vamos eliminar porque ele é o herdeiro, a herança é nossa. É a intenção dessas autoridades de tomar posse do mundo de Deus, de tomar posse da realidade de Deus, de tomar posse daquilo que é a herança de Deus. Por isso a gente precisa às vezes se perguntar sempre na vida, que caminho que eu estou seguindo? Por onde eu estou indo? Como está a minha vida? Aquela pergunta que eu sempre faço na vida: quem sou eu para Deus e quem é Deus para mim? Quem sou eu para Jesus e quem é Jesus para mim? E o que Deus quando me olha encontra o quê? E eu quando olho o sacrário encontro o quê? E em certos momentos eu encontro silêncio mesmo, vazio. Deus não é barulhento comigo não, Ele é muito silencioso. Mas eu tenho muito medo de eu me tornar essas autoridades. Eu tenho muito medo de trair o Evangelho de Jesus Cristo no sentido de não cumprir o meu dever e ser mau exemplo. Eu tenho muito medo de Jesus olhar e contar uma parábola para mim e eu reconhecer: nossa, eu estou fazendo maldade, eu estou sendo injusto, eu não estou desempenhando o meu papel, eu não estou cuidando das pessoas, eu não estou conseguindo fazer aquilo que Ele me pede, eu não estou produzindo frutos para oferecer a Deus. Entendeu? Então a gente vai vendo Jesus. A intenção das autoridades ali, fariseus, anciãos do povo, o chefe dos sacerdotes, a turminha toda poderosa, é matar Jesus. Mas Jesus está protegido por uma multidão que acha que Ele é um profeta. Esse é o problema, a multidão acha que Jesus é um profeta, ainda que não é Deus. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa encontrar Jesus e que Jesus possa nos acolher, nos abençoar, mas que sejamos mais críticos em relação ao mundo. Sejamos mais prudentes em relação ao mundo, que às vezes ao nos defrontar com essa parábola de Jesus, que é uma coisa séria, que é uma coisa difícil da gente entender, como é que somos capazes de desaprovar o Filho de Deus? Como é que a gente tem coragem de desaprovar o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo que sejamos homens e mulheres de mundo de oração, homens e mulheres do mundo da paz, que a gente se preocupe com o outro, que a gente olhe com carinho para o outro, que a gente dê atenção a quem quer a nossa atenção e que a gente convide a quem precisa à conversão. Jesus está convidando os fariseus à conversão, mas eles não querem, pelo contrário, eles preferem matar Jesus, eles preferem eliminar Jesus. Mas a multidão no momento não permite, mas chegará um momento em que ele será capaz de fazer isso. Por isso peçamos a Deus que abençoe, ilumine o nosso coração, nos fortaleça na fé, que guie a nossa vida e que nós sejamos iluminados pela palavra de Deus e, acima de tudo, convertidos
para que a gente compreenda as palavras de Jesus, mesmo nesses momentos que Ele puxa a nossa orelha, mesmo nos momentos que Ele nos chama atenção, mesmo nos momentos em que Jesus nos convida à conversão. Essas coisas são importantes porque nós não somos Deus, nós não estamos prontos. Por isso, meu abraço, reze por nós e que Deus ilumine e guie o nosso coração e até a próxima, se Deus quiser.